Porto e Baixada. Oferecimento: Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Impact Brasil Service. Otimize seus processos. Ecoporto, a força que movimenta. Engext Engenharia, comissionamento industrial e inspeções. E Eldorado Brasil, uma empresa eficiente e sustentável. E aí, tudo bem? Como você tá? Tava com saudade? Sabadão tem Porto e Baixada, né? Comigo, Felipe Fole. Espero que você esteja muito bem. Adoro estar aqui com você todo sabadão na TH Mais Band. Esse programa aqui já existe há 1 ano, né, gente? Com muito conteúdo, histórias muito relevantes, curiosidades e falando sobre o maior porto da América Latina de um jeito diferente. Então, aperte o cinto, se prepara, porque hoje tá demais. Gente, agora eu tô aqui com Lauro Benatti, engenheiro, empresário, ele que administra aqui a Engext, uma baita de uma empresa de comissionamento industrial. Você tá bem? Muito bem. Bem-vindo ao nosso Porto Baixada. Prazer, Felipe. Coisa Tudo boa. Bom, obrigado pela oportunidade. Você sabe que aqui no Porto Baixada a gente traduz todos os termos difíceis. Então já vamos começar por comissionamento industrial. O que é isso? Vocês estão ganhando comissão do quê? Não, que comissão, Felipe. Imagina, não é nada disso. Nada disso? Não, nada disso. Comissionamento industrial é um processo. E essa palavra vem do inglês, que é commissioning. E é muito usado no meio militar, né? Que é quando você lança, quando você termina um projeto. E esse é o objetivo, né? É você atestar que aquele equipamento, aquele projeto está funcionando de acordo com a performance. Você vai lançar um porta-aviões, é comissionamento daquele porta-aviões. Esse é o objetivo. Ah, tá. Então, vamos lá. Comissionamento industrial é uma validação de um equipamento. É isso que você está querendo dizer? Pode ser de um equipamento, pode ser de um sistema ou até de uma unidade industrial total. Não importa. O que nós temos é um processo de aferição de testes e principalmente de protocolos que cada sistema, cada subsistema e cada componente de todo aquele todo está comissionado, testado e aferido. Então, para traduzir, é um piloto de teste. Digamos que eu comprei um carro que anda 257 km por hora. Vocês testam se ele chega nessa velocidade naquele tempo. Exato. Você vai comprar uma Ferrari e lá vai dizer o seguinte, de 0 a 100 em 3 segundos. Sim. Quem fez isso? Boa. Nós comissionamos. Legal. Ela chega a 300 km por hora. Você comprou o carro, a primeira vez que você vai andar, você vai pegar 300 km por hora sem nunca ninguém ter testado? Mas nunca. Então a gente é meio que aqueles bonequinhos, né, de crash test. Nós entramos no carro, que é a fábrica ou o sistema, testamos, claro, com técnicas, né, com equipamentos, com rotinas, né, para aquilo ser absolutamente seguro, e depois nós aceleramos o carro a 300 km por hora e tá aí a chave da tua Ferrari. Você pode até não atingir, mas ela atinge 300 por hora, essa é a ideia. Isso é muito legal, pensando aqui no que você está falando, porque digamos que as empresas aqui, as portuárias gigantes, trouxeram equipamento lá da China. E aí elas têm que saber se aquela capacidade que eles compraram está de fato funcionando. Então você testa tudo isso. Sim, sim. Todos esses equipamentos. Digamos que eu comprei um container lá da China, eu sou uma empresa agora nesse momento, comprei ali 100 equipamentos e eu te contrato, você vai testar os 100. Um por um. Um por um. Cada botão. Cada botão. Cada lâmpada que tem que acender na hora que tem que acender. Até porque, imagina, você é um empresário do porto. Você não é obrigado a entender de equipamento. Você precisa que aquele equipamento produza para você. Perfeito. Então você comprou algo que movimenta X containers ou X toneladas por hora. Como que você vai dizer? Você simplesmente comprou, mas você quer aquilo produzindo. A nossa empresa faz justamente isso. A gente testa, né, cada componente até o ponto de dizer tudo isso está seguro para iniciar a operação. Aí vem mais uma palavra em inglês, né, que é o startup, né, que é justamente aperta o botão, ok, funcionou. Mas aquilo produz? Nossa empresa faz isso. Nós vamos lá, aceleramos devagar esse equipamento, a produção, vamos incrementando a produção até chegar. Olha, ele funciona até 2.000 toneladas por hora.
Esse é o objetivo. Quantos dias de teste, curiosidade? Depende. Existem testes de 30 dias até 3 anos, como nós tivemos projetos aqui. É mesmo? Exato. Desde o primeiro. Nós recebemos desde o primeiro equipamento, o primeiro motor, até quando começou a carregar efetivamente os navios aqui, saindo aí produtos pro exterior. Né? Agora, a Injext, vocês também importam? Eu quero importar essa máquina e vocês já testam, vocês fazem isso também? Não. Não. O nosso trabalho é, consolidar um projeto. Então você como empresário ou o empresário que nos assiste, ele vai comprar um sistema. Então ele vai comprar, uma empresa vai montar mecanicamente, outra empresa vai fazer toda a parte elétrica, toda a parte de automação. E o que minha empresa faz? O processo de consolidação dessas partes como um produto. Porque o que você quer é o produto funcionando. Perfeito. Então esse é o meu trabalho, né? E até como nós somos uma empresa especializada somente nisso. Consolidar esse processo. Nicho do nicho. Que é bom. E não é ótimo. Porque vocês são pioneiros, os únicos no mercado, fazendo com excelência. E assim, é uma oportunidade de a gente mostrar também a tua audiência, né? Porque é um processo que fica por trás da grande cortina, né, do porto. Então você está vendo tudo isso funcionando, mas tudo que está aqui atrás foi comissionado. Que loucura. Você não imagina isso, Não, eu né? jamais imaginaria que a palavra comissionamento vinha de testes. Acho que quem tá vendo aí também não. Aqui no Brasil a gente fala o comissionamento tem a ver com dinheiro, que no caso tá até errado, pelo que você me falou, Totalmente. se a origem é desse nome americano. Sim, comissionamento vem de inglês commissioning e pronto. É você testar algo que você precisa fazer antes de usar, né? A gente brinca que comissionamento ele é pré-histórico, né? Como que nós descobrimos o que era veneno e o que era comida? Alguém comissionou. Foi Verdade. lá, o cara comeu uma fruta, era venenosa, passou mal. Opa, essa não serve para alimento. Ele foi lá, comeu uma outra fruta, essa é doce. Nossa, é verdade. No fundo ele está comissionando, né? Verdade. O que é bom para ele. Isso é muito legal. Pegamos tudo pronto, né? Exato. Pegamos tudo pronto. Assim como o nosso cliente, ele vem, ele comprou o equipamento e ele recebe pronto funcionando. Maravilhoso. Agora, tem umas empresas gigantes aqui que a gente nem faz ideia que tem esse serviço, te contratam. Algumas delas, assim, pra gente ter uma ideia. Nós temos, mercado. assim, sem questão de direitos autorais, nós temos aqui trabalhos que foram feitos já no Porto de Santos, né, que é o terminal exportador de Santos, o trabalho foi realizado. Está sendo realizado um comissionamento na Cófico, que é aqui próximo. Cargill é um grande cliente nosso, e entre outros que estão no nosso portfólio, né? São clientes que utilizam esse serviço, que é muito utilizado na indústria, né? Então, nada na indústria está funcionando sem ser comissionado. Isso é muito importante. É uma palavra muito importante nesse meio. Maravilhoso, gostei demais. Você gostou? Tenho certeza que sim, Laurão. Obrigado. Obrigado de verdade. Prazer. Esclarecimentos maravilhosos, porque eu jamais faria ideia que comissionamento industrial era isso daqui. Tá vendo? Bom, agora a gente vai conferir os bastidores da guarda portuária. Essa galera se dedica tanto, vocês não fazem ideia, porque eles têm que proteger, né, ficar de olho ali no maior porto da América Latina. A guarda portuária tem importância fundamental, porque todas as operações do porto passam pela guarda portuária, né? Desde o controle de acesso dos usuários, né, pedestres e veículos, todos os veículos que passam pelos gates, né, que a gente chama, pelos portões, pelos postos de fiscalização portuárias, todos os acessos ao porto são controlados por um guarda portuário. E os credenciamentos dessas pessoas e desses veículos, para poder acessar o porto, todo esse controle é delegado pela Receita Federal para a guarda portuária. Então, a guarda portuária que controla todo e qualquer acesso de pedestre e de veículo, de qualquer acesso às áreas de operação do porto. Antes de vir para a guarda portuária, eu era policial militar temporário, já trabalhava na área de segurança e prestava diversos concursos para a área e passei no concurso para a guarda portuária, tendo em vista ser a mesma área de atuação. Já estou há 19 anos na guarda portuária. Bom, eu conheci a instituição da Guarda Portuária através da Força Aérea Brasileira. Eu era ex-militar da Força Aérea Brasileira, fiquei lá por 6 anos e conheci o setor de canil da Guarda Portuária, onde executamos alguns treinamentos em conjunto. E o pessoal do canil me falou sobre o concurso que estava em andamento, eu fiz a inscrição e quis migrar aqui para a área portuária, né, de Santos. Estou há 11 anos na Guarda Portuária. O real motivo de eu estar hoje aqui foi o meu pai. Meu pai é trabalhador portuário, eu trabalhava na Polícia Militar como soldado temporário e na época meu pai
falou sobre o concurso, né, que estava aberto, e fez, né, praticamente foi ele que fez a inscrição para que eu pudesse fazer a prova. E às vezes estou fazendo fiscalização nos postos e tenho que fiscalizar meu próprio pai, né? Faz parte da rotina diária. Uma das situações mais inusitadas que eu já vivi aqui foi quando nós pegamos um chamado de um pai pedindo auxílio que a esposa estava em trabalho de parto. Eles eram munícipes, estavam passando e como o pai estava meio apavorado porque achou que o filho ia nascer no carro, ele pediu nosso apoio e nós fomos escoltando eles até o hospital. Houve uma situação inusitada em que um senhor, aparentemente desorientado, provavelmente Alzheimer, apareceu num posto fiscal onde eu estava trabalhando e como foi uma situação incomum, onde uma pessoa sem os EPIs, sem as vestimentas do trabalhador portuário acessou, eu o chamei, interroguei e percebi que esse senhor estava desorientado. E ao entrar em contato com a nossa central, eles fizeram as pesquisas e o senhor foi encaminhado ao serviço de saúde. Teve uma também de um menor de idade que nós encontramos aqui na área da Poligonal, no Porto de Santos, e conseguimos localizar os seus familiares. Essa criança estava desaparecida. E foi um motivo ali de grande orgulho, de grande alegria, né, para os familiares. Foi uma situação, motivo de muito orgulho e que nos faz querer trabalhar todo dia aqui na instituição, né, vindo de forma feliz e querendo mostrar aí para a comunidade portuária a confiança que eles podem ter na nossa corporação. Todas essas histórias que aconteceram só fizeram com que os laços entre os guardas portuários, entre as equipes, aumentassem ainda mais. O Porto trouxe tudo o que eu tenho hoje na minha vida, né? A partir do emprego aqui na área de segurança pública portuária, eu consegui conquistar a casa própria, consigo manter a minha família. Então o Porto, na realidade, para mim, é o maior polo de emprego da Baixada Santista. Para mim, hoje, é parte da minha vida. A guarda portuária na minha vida é um norte na minha vida, é a minha felicidade, é o sustento da minha família. E eu venho para cá todos os dias com muito orgulho, investir esse fardamento e prestar o serviço aqui para a comunidade portuária. O Porto é isso, é o meu trabalho, eu me sinto em casa fazendo o que eu faço e sou muito feliz. É um sentido de vida, né? É um sentido de vida. Abaixo da minha família é um sentido de vida. Todo dia saio de casa, acordo feliz para vir trabalhar, para vir realizar as minhas tarefas, para contribuir cada vez mais com o porto, com as operações portuárias, com a segurança portuária. O porto, ele hoje, a guarda portuária, ele faz parte já da minha vida e eu quero permanecer aqui, se Deus quiser, até poder me aposentar e sair lá no futuro com a missão de dever, né, com o sentimento de dever cumprido, de missão cumprida. Tá aí, a guarda portuária tão importante. Falando em importante, gente, começou a Copa Porto, que é muito importante, aquela resenha, futebol e os nossos talentos, né? Grandes jogadores. Então, para saber como que tá rolando a Copa Porto, os resultados, bora falar com a nossa equipe de jornalismo. A emoção da Copa Porto 2025 continua. A primeira rodada da fase de classificação de Futebol Society foi encerrada com 3 jogos na noite desta segunda-feira. A Deep Logística abriu a contagem vencendo a Eldorado Brasil por 3-1. Na sequência, a Visual Inspeções fez 5-2 no Grupo Bravante. No complemento da programação, a Brasil Cold Storage derrotou a Paulista Terminais pelo placar de 4-2. Já na segunda rodada, a Movecta goleou a GBM Logística por 7-1. Em seguida, a Coopertrans foi surpreendida pela Dínamo, que venceu o duelo por 5-4. Encerrando a programação, jogaram Indaiá Logística e Bandeirantes de Equimar, empatando em 3-3. A próxima rodada acontece na segunda-feira, às 19 horas, abrindo jogos, a Rumo Logística enfrenta a Autoridade Portuária. Na sequência, tem Teg Teag contra FIPS
E fechando a rodada, às 21 horas, a Transtech World encara a equipe da TES. Cada jogo uma emoção a mais, né, gente? Eu vou te falar, se eu jogasse eu ganhava, viu? Eu era 10 é a faixa, 10 é a faixa, pô. Ó, a gente vai pro intervalo e já a gente volta, não sai daí. Como tirar os sonhos do papel? Quer um conselho? Comece com um plano. Um plano visionário, que fuja dos padrões, que vá bem da terra ao mar. Conecte tecnologia, conecte o futuro e o mundo, que una as pessoas por um futuro mais próspero e sustentável. Um plano que siga em movimento, em um vai e vem surpreendente, intenso, desafiador e cheio de realizações. Como esse sonho que começou com a gente e só continua com você. Hoje ele está assim, com cara de terminal moderno, jeito portuário e coração brasileiro. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Diminuir custos operacionais, promover o desenvolvimento sustentável e aumentar a competitividade internacional. Com esses objetivos, a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos foi criada, a FPPA, presidida pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, considerado um dos melhores parlamentares do país e o melhor da Baixada Santista pelo respeitado ranking dos políticos, também foi premiada como a 5ª frente parlamentar mais relevante do país entre 309. A atuação da FPPA em pautas relevantes fez a frente se destacar no cenário nacional. E aqui na Baixada Santista, esse trabalho pode ser visto nas obras do aeroporto do Guarujá, em cada etapa do Parque Valongo e no tão sonhado túnel Santos-Guarujá, que em breve se tornarão realidade. Aguardem, pois em 2025 virão muitas realizações. É de Mato Grosso do Sul que sai a celulose da Eldorado Brasil para mais de 40 países. Inovação e tecnologia para um dos produtos mais sustentáveis do planeta. Há mais de uma década, nossa operação é guiada por valores que tornam a Eldorado Brasil uma das mais modernas e eficientes empresas de celulose do mundo. Tecnologia presente na floresta, na logística e na indústria. Mas, acima de tudo, está a nossa gente que faz da Eldorado Brasil uma empresa eficiente e sustentável. No último bloco a gente falou sobre a guarda portuária e agora a gente vai falar sobre eles, os estivadores. Quem são, como vivem, o que fazem? A gente explica aqui no Porto Baixada, vamos ver? Assim como em todo relacionamento, a união do Porto de Santos com a cidade e a região vem passando por mudanças a cada ano. Também como qualquer caso de amor, já teve seus momentos de tensão, mas é cada vez mais clara a noção de que esse é um casamento que nasceu para dar certo. Quem comprova isso de maneira inquestionável são as centenas de trabalhadores que passaram décadas se dedicando a tirar do Porto o seu sustento, a sua alegria e o seu orgulho. Praticamente nasci no ambiente portuário, né? Morei muito próximo do porto e desde criança sempre visualizei adentrar, a trabalhar, aprender o trabalho portuário. Quem me trouxe para cá pro Porto foi meu pai, né? Eu vim com meu pai também era estivador, meu finado pai. Ele que me ensinou essa profissão. E uma parte que me deixou mais contente foi quando meu pai me levou no guincho pela primeira vez e falou assim para mim, é a letra do nosso nome. E meu nome é George Veríssimo. Como que eu ia fazer a letra G lá em cima? Aí ele falou assim, puxa um pouco do lado de mar e puxa um pouco do lado de terra. Fez as letras do meu nome, a segunda letra inicial do meu nome, Veríssimo. Foi o que me marcou mais até hoje. Foi na época que eu entrei na estiva em 94. Eu me tornei estivador em 94, carteira preta. Desde 90 nós viemos como bagrinho, né, que chama carteira branca. E depois de 94 eu me tornei o associado da estiva, que é o carteira preta, que é uma carteira preta que nós tínhamos com documentação dentro
Todos nós, 3.200 estivadores, tínhamos uma carteira preta. Nós fazíamos fé para trabalhar. E o engraçado foi que logo que eu peguei a carteira preta, que por sinal, que foi abençoado do meu sogro, entendeu? Na época eu namorava a filha dele, que me deu. Então tem um carinho muito grande. Meu segundo pai. Desde pequeno, estudando, tentando me aperfeiçoar em alguns setores que exigia algum conhecimento técnico, é onde trabalhando consecutivamente, fazendo horas trabalhadas, que naquela época a automatização ainda não era tanto que nem hoje, tão forte, mas tu tinha que ter um certo fôlego, uma certa preparação, porque era mais serviço braçal, e consegui realizar esse sonho que foi pegar minha carteira preta estiva desde matriculado. Tem que vir para cá para quem gosta mesmo, né? Porque se não gostar do trabalho, não tem como ficar aqui nesse trabalho. Ele tem que ter amor no que faz, né? Na minha vida, especialmente, é um exemplo para muitas pessoas, para muitas mulheres. E assim, como eu sou a provedora do meu lar, para mim é fundamental. É um lugar onde eu me encontrei, me encaixei e que eu busco fazer o meu melhor todo dia. O trabalho que eu tinha ocupava muito meu tempo. Aí entrei para a área portuária, que a gente tem uma segurança maior. Mesmo sendo mulher, eles te dão um espaço, tá abrindo muito espaço. Eu falei, é aqui mesmo que eu vou tentar, e eu me apaixonei. Aqui a gente consegue ter passar por grandes personalidades, grandes pessoas que se tornam parte da tua família, mesmo não sendo nascido do seu pai e da sua mãe. Você conquista grandes amizades, você faz laços fraternos mesmo com pessoas de diferentes qualidades. E uma parte sentimental que eu agradeço a Deus foi estar sempre presente com meus amigos, porque é um mundo diferente do que você vê lá fora. Quando você adentra os portões do porto, já é outro universo, é outro linguajar, é outra situação, é outro comportamento. Então, isso agrega a você a ver o próximo, bem mais próximo, a cuidar do seu parceiro. Hoje tenho 2 filhos maravilhosos que eu sobrevivi e dei tudo do bom e do melhor para eles graças à Estiva. Então tenho um carinho enorme pela Estiva. Estiva está no meu sangue, Estiva está no meu coração, Estiva está em tudo que eu falo é da Estiva, até nos braços, que todos os temas são do mar, né? Aí. Todos os temas são do mar. Então a Estiva para mim é tudo, sempre foi tudo. Adorei, cara. Obrigado. Aliás, gente, só vamos lembrar aqui, ele é intérprete de escola de samba. Qual que é o seu apelido aqui? O vulgo? Primo do Pandeiro. Primo do Pandeiro. Agora vamos dar uma moral pra gente aqui, né? Band, Porto e Baixada. Dá uma improvisada meio maluca aí, dá uma moral pra gente, pra galera saber e ver. Mostra o seu momento, vai lá. Maravilha, maravilha. Vai. Um forte abraço, Band. Alô, Band! A família Ecoporto agradece. Sou referência na beira do cais. Trabalhador não foge à luta jamais. Multipropósito, orgulho do país. Na Ecoporto eu sou o mais feliz. Forte abraço. Bate palma aí, bate palma aí. E nessa semana aconteceu o Porto Diverso 2025 da Autoridade Portuária, reforçando o compromisso com a diversidade no setor. A segunda edição do Porto Diverso foi realizada no terminal do Concais, em Santos, e reuniu especialistas e autoridades, com o objetivo de discutir a importância da diversidade nos ambientes corporativos. E contou também com a apresentação do coletivo Ojuobá. É uma pauta muito importante, a gente presencia, a gente verifica nas redes sociais muitos casos de racismo hoje em dia, a gente presencia no futebol, na sociedade, em escolas. Então o racismo é um tema que ainda precisa ser muito discutido porque ainda está muito vivo na nossa sociedade. O Porto de Santos, o maior da América Latina, é um espaço estratégico para a construção de uma cultura organizacional mais inclusiva. Para o Ministério de Portos e Aeroportos, esse é um tema que é debatido constantemente, ele faz parte da política de sustentabilidade. Nós temos aí o Pacto pela Sustentabilidade, que é um compromisso que os privados, os operadores fazem com o Ministério para o atendimento de alguns ODS, inclusive o ODS 5, 8 e 18, que tratam de todas essas ações no âmbito social. E esse evento aqui hoje é
marca o destaque e a importância que esse tema tem para o setor portuário e como a gente pode aprender e ter trocas entre a comunidade portuária. O Porto de Santos já há 4 anos iniciou esse trabalho, constituiu uma organização interna para que foque nas questões da inclusão. E isso foi crescendo dentro do Porto de Santos. E hoje, aliado à comunidade portuária, nós estamos tendo a oportunidade de trazer mais pessoas de dentro e de fora da empresa, de dentro de toda a comunidade portuária, para que possam juntos contribuir com essa causa que é nobre. A escritora e mestre em filosofia, Djamila Ribeiro, referência nacional em questões raciais e de feminismo negro, participou do encontro. A escritora tem uma relação profunda com a cidade de Santos. É especial, né? Eu sou daqui da cidade, filha de estivador, então o Porto de Santos sempre permeou a minha realidade, era o lugar que trazia o sustento para a nossa casa. Eu estudei no Colégio Moderno dos Estivadores, meus irmãos nasceram no Hospital dos Estivadores. Então, estar aqui participando de um evento chamado Porto Diverso para discutir a importância da implementação da diversidade nessa área portuária, para mim é muito importante. Eu que estou acostumada a falar com grandes públicos, mas voltar para a minha cidade, especificamente para falar num evento no Porto de Santos, é algo que me deixa extremamente feliz, porque eu acho que é um tema que precisa fazer parte aqui da nossa realidade. Como a inclusão de grupos subrepresentados, a promoção de políticas de igualdade e de oportunidades. O Porto é majoritariamente masculino e quando você traz o tema da diversidade e inclusão, isso já é um grande avanço para a nossa cidade, no sentido de que a gente está ampliando a discussão, não somente sobre diversidade sexual e de gênero, mas também falar de raça, cor, falar de pessoas com deficiência, enfim. A discussão deve resultar em iniciativas concretas, como programas de capacitação, parcerias com organizações que promovem a diversidade e a inclusão, e a criação de um ambiente de trabalho mais acolhedor e produtivo. E para Brasil Terminal Portuário, pessoas é um valor para nós. E, inclusive, nosso programa de diversidade, equidade e inclusão, ele faz parte da estratégia da companhia. Então, nós temos várias ações que já estão sendo desenvolvidas e realmente nós estamos aqui nesse evento justamente para dividir essas experiências e levar mais aprendizado para casa também. E a inclusão, a diversidade são temas sensíveis e que precisam realmente avançar cada vez mais. E a OAB Santos, obviamente, é uma entidade de classe que entende que a sua participação é muito importante e efetiva justamente para que a gente possa tornar isso factível e que tenha um exemplo não somente para outras entidades de classe, mas para toda a sociedade também. Fim de mais um programa Porto e Baixada. Espero que você tenha gostado. Sábado que vem te encontro por aqui. Tamo junto. Adoro fazer esse programa junto com todo o time. Vamos atrás de histórias. Tem alguma história? Manda aqui nesse WhatsApp. A gente vai atrás. Tem alguma pessoa que você conhece? Alguém aí, um vizinho que trabalha no Porto, que precisa ter a sua história contada aqui na televisão, por que não? Manda aqui pra gente, porque você viu, né? Tem muitas pessoas que fazem a diferença na nossa vida e a gente nem fazia ideia. E esse é o nosso Porto e Baixada. Tchau, até sábado que vem. Porto e Baixada. Oferecimento. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade. A serviço do Brasil. Impact Brasil Service. Otimize seus processos. Ecoporto. A força que movimenta. Engext Engenharia. Comissionamento industrial e inspeções. E Eldorado Brasil. Uma empresa eficiente e sustentável.